cuide da mente e também da imaginação. O futuro que tanto assusta, na verdade, não existe. Você já percebeu como a mente tem a capacidade de criar cenários que nunca aconteceram? Muitas vezes, o sofrimento não vem do que está acontecendo agora. Ele vem daquilo que imaginamos que pode acontecer amanhã. A mente é uma ferramenta extraordinária. Graças a ela, a gente planeja, aprende, constrói. Mas quando não observamos ela com atenção, ela pode se transformar em uma fábrica de preocupações. Ela cria histórias, ela cria possibilidades, cria ameaças. E sem perceber, começamos a viver emocionalmente dentro de um futuro que ainda não existe. Talvez você já tenha perdido sono por algo que nunca aconteceu. Talvez tenha sentido ansiedade por uma conversa que ainda nem ocorreu. Talvez tenha sofrido antecipadamente por uma situação que no final se resolveu de forma completamente diferente daquilo que você imaginava. Isso acontece porque imaginação não distingue perfeitamente o real do imaginado. O corpo reage às imagens que a mente produz. Quando você imagina um fracasso, você sente medo. Quando imagina uma perda, acaba sentindo tristeza, sentindo vazio. Quando imagina um problema, sente uma tensão. Mas se a gente observar uma coisa que eu considero importante, nesse exato momento, quando você está me escutando, o que realmente está acontecendo? Não daqui uma semana, não daqui um ano, mas agora. O que está acontecendo agora? Onde você está? Talvez você esteja sentado em uma cadeira, talvez você esteja caminhando, talvez esteja ouvindo esse vídeo enquanto realiza alguma atividade, talvez ouça enquanto dirige, ou anda de bicicleta, ou caminha. Mas o que eu quero dizer, nesse exato instante, existe algum problema real acontecendo agora? Existe algum pensamento sobre o futuro agora? Essa pergunta é que pode mudar tudo, pode mudar muita coisa. Porque a verdade é que a maior parte do sofrimento humano não está no agora, não está no presente. Ela está na resistência ao presente. Ela está naquilo que a gente não sabe fazer as pazes com o momento presente. Ela está na incapacidade de aceitar o que é. A gente passa muito tempo lutando contra a realidade, aquilo que não tem como. Não adianta lutar contra a realidade. Querer que a coisa seja diferente, querer que o passado não tenha acontecido, querer controlar o futuro. A vida só acontece nesse momento. Nunca vivemos o ontem, nem nunca viveremos amanhã. Tudo o que experimentamos está aqui agora, nesse instante. O passado existe só como memória. O futuro só como imaginação. O agora
é a única realidade concreta, a única realidade que existe. E ainda assim, é justamente dele que tentamos escapar. Corremos para frente o tempo todo, pensando nas próximas coisas, no próximo problema, na meta, na próxima preocupação, como se a paz estivesse esperando por nós em algum momento futuro. Mas existe um paradoxo nisso. Se você não consegue encontrar paz agora, também não vai encontrar no depois, não vai encontrar no amanhã. Porque quando o futuro chegar, ele também será agora. E a mente continuará procurando outra razão para se preocupar. Vai procurar outro motivo para sentir medo, outro motivo para fugir do agora, outro cenário para querer tentar controlar. Por isso que o verdadeiro trabalho não é controlar o futuro, é aprender a fazer amizade com o momento presente. Fazer as pazes com aquilo que existe hoje, com aquilo que está na sua frente agora, com aquilo que você sente hoje, com aquilo que você é hoje. Isso não significa desistir dos seus sonhos. Claro que é importante saber qual é a vontade genuína, qual é o seu sonho realmente de essência, né? Não aquilo que os outros dizem que você quer. Não significa abandonar os objetivos, não significa viver sem planejar nada. Significa apenas não sacrificar a paz e também a paz mental por algo que ainda nem aconteceu. É importante planejar, mas sem o desespero normal que vem com aquilo. Planejar consciente. Construir, mas sem se angustiar. Planejar sem viver dominado pelo medo, porque existe uma enorme diferença entre se preparar para o futuro e sofrer por causa dele antecipadamente. Uma atitude gera crescimento, claro, e a outra vai acabar gerando a ansiedade, que adoece e até mata. Quando você aprende a observar os seus pensamentos, algo interessante acontece. Você percebe que muitos deles são apenas histórias, não são nem fatos, são só interpretações, projeções, possibilidades que muitas vezes vêm da mente consciente, aliás, subconsciente, porque ela quer proteger a gente, mas é tudo mentira. Nem toda possibilidade merece a nossa atenção. Nem todo pensamento merece ser creditado. A mente pode dizer, e se tudo der errado, mas você pode responder. E se tudo der certo, a mente pode dizer, você não vai conseguir. Mas isso continua sendo apenas um pensamento. E nada mais que um pensamento. Você não é os seus pensamentos. Você é aquilo que observa os pensamentos. E quanto mais você desenvolve essa consciência, menos poder os medos imaginários terão sobre a nossa vida, né? A serenidade começa quando você para de acreditar em tudo que passa pela sua mente e começa a voltar a sua atenção para aquilo que é real, para a sua respiração, para a sua consciência, para a observação da mente que mente, para a respiração, para o corpo, para o ambiente ao redor. Enfim, para esse instante, porque aqui agora existe uma força silenciosa, uma presença, uma estabilidade
que não depende do que vai acontecer no futuro, não depende do que vai acontecer amanhã. A vida está acontecendo nesse momento. Não perca o presente tentando viver um futuro imaginário. Não desperdice a beleza de hoje por causa de preocupações que talvez nunca se concretizem. O mestre Osho dizia: você só tem agora a profundidade disso, né? Cuide da sua mente, cuide da sua imaginação, porque elas podem ser excelentes servas, mas elas são péssimas donas. Use a imaginação para criar, para sonhar, para construir, mas não para alimentar medos que roubam sua paz. E procure se lembrar, não existe nada além do agora. O passado já passou, o futuro não chegou e todo problema começa a perder força quando a gente aprende a fazer amizade, a fazer as pazes com o momento presente. Respire, observe, aceite e procure habitar plenamente o único lugar onde a vida realmente existe, o aqui e agora. Gratidão.